Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. A missionária Miriam Aires é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus Ministério Praça Seca. Reverendo Júnior César é pastor da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus Congregação Viegas 712. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso debate 93 de hoje. E nós vamos tratar sobre dois assuntos bem claros no programa de hoje. Primeiro, nós vamos conversar aqui com os nossos companheiros sobre esses episódios que envolvem o dia de hoje e as investigações da famosa Operação Lava Jato, hoje em um de seus desdobramentos, a Operação Aletheia. Para todo pastor que estudou um pouquinho de grego, nós temos essa palavra como realidade na nossa vida, e ela vem para entrar para a história do Brasil hoje de uma forma muito forte, muito contundente e com forte apelo popular. E nós vamos estar conversando com os nossos debatedores também sobre esse assunto, tendo aqui a opinião deles. Também vamos falar sobre o tema de hoje, que é a questão que foi encaminhada por uma de nossos ouvintes sobre o dízimo, né? Se é para todos ou o líder não tem obrigação de ser dizimista. Ouço tantas coisas a respeito do dízimo que às vezes me sinto confusa. Por exemplo, já ouvi que o dízimo era somente para o período da lei, mas sei que Abraão entregou o dízimo antes mesmo da instituição da lei. Ouvi também que na igreja primitiva as pessoas não davam o dízimo e sim ofertas. Afinal, a resistência que alguns têm ao dízimo é uma questão bíblica ou de dificuldade de serem fiéis? O que de fato precisamos saber sobre o dízimo? Nós vamos conversar a partir de agora. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Companheiros, então, já tendo dado aqui o bom dia a todos, quero saudá-los e os microfones estão aqui absolutamente abertos. Nós estamos aqui agora inicialmente discutindo essa 24ª fase da Operação Lava Jato, que é essa fase que é conhecida como Aletheia, a verdade, ou mesmo o sentido que essa palavra traz, em busca da verdade, né? Mas especificamente a verdade, que é o que nós precisamos ter o tempo inteiro. Ex-presidente Lula, que vem sendo apresentado na entrevista coletiva como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva o tempo inteiro, é esta a maneira como ele está sendo apresentado, foi levado naquilo que é conhecido como condução coercitiva. Não foi o único, várias pessoas foram, todos eles ligados ao ex-presidente Lula de alguma forma, ou às suas empresas, o Instituto Lula, enfim, os seus filhos, essas conexões que estão aí, que nós estamos acompanhando e discutindo-as. Eu quero inicialmente ouvi-los, né? Porque nós vivemos um dia atípico, né? É difícil você lembrar de uma data em que nós tenhamos tantas movimentações. Aliás, o nosso ouvinte que participa conosco sempre aqui pelo 96803-8319, 96803-8319, pelo nosso WhatsApp, pode trazer a sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. A gente sabe que existem pessoas que são favoráveis a esse processo de investigação, outros entendem
isso não é um processo, e aí falam sobre golpe, outros estão entre lá e cá, e tem gente que não sabe nem sobre o que eu estou falando na abertura do programa de hoje. Então eu quero apresentá-los aqui, já o fiz, saudá-los também, já o fiz, e abrir aqui os 4 microfones para ouvir a opinião dos companheiros. Quem gostaria de começar? Reverendo Júnior? Pois não. Bom, JR, bom dia a todos, bom dia aos nossos debatedores e aos nossos ouvintes também. Eu costumo dizer aos meus alunos que essa reflexão sobre esse momento político atual, ela tem que ser melhor aprofundada. E aí o Brasil, ele é um estado que ele, ao longo da sua história, ele sempre procurou ter alguns heróis, ou fabricar seus heróis, ou também fabricar os seus vilões, né? Então, o que está acontecendo hoje, né, faz parte de um processo investigatório, certo? Mas é muito estranho que todo esse processo tenha vindo à tona depois do vazamento de informações na mídia. Então, o que a gente precisa perceber? Quem faz o herói e quem faz o vilão, né? Nós precisamos analisar tudo aquilo que é dito. Nós temos pessoas nas ruas, temos pessoas que estão contra o presidente Lula, pessoas que estão a favor ao ex-presidente Lula, né? Mas essas pessoas, elas estão fundamentadas na materialidade daquilo realmente que está acontecendo, ou elas simplesmente estão sendo levadas por mídia, por notícias de jornal. Está se referindo às manifestações. As manifestações, né? Então, quer dizer, a gente no Brasil, a gente é muito induzido, às vezes, por aquilo que é colocado numa rede social, que é emitido numa emissora televisiva, sem refletir, sem averiguar. Na realidade, o brasileiro, ele não é muito chegado a essa investigação, a querer saber dos seus direitos. Ele se acostumou ao longo da história com esse apadrinhamento monárquico, em ter alguém que resolva os problemas dele, porque ele percebe que a lei, ela existe no papel, mas a cidadania não alcança a todos. E para fazer valer essa cidadania, ele acaba fazendo uso de meios, né, que acaba usurpando o direito de alguns. Então, assim, essa situação que acontece no Brasil politicamente, ela é um reflexo da própria base da sociedade. A gente quer colocar um vilão, e fique claro aqui que eu não sou favorável ao presidente Lula e nem a esse governo que está, que fique claro, né? Mas a gente quer tirar um vilão, né, e colocar nele a culpa de todas as mazelas da sociedade, e esquece, por exemplo, que quem coloca essa pessoa lá no poder somos nós. O mesmo povo que vai pra rua e ele grita fora para um determinado governador, para um determinado presidente, é o mesmo povo que dias depois o elege, ou elege pessoas da sua plataforma de governo. E depois o povo quer reclamar. O povo brasileiro, ao longo da história, ele gosta de se colocar como vítima do Estado, como se ele não tivesse nenhum tipo de participação em tudo que está acontecendo. Nós somos tão responsáveis quanto essa corda de politiqueiros que tomam conta do país, que usurpam o nosso dinheiro, que só visam o benefício próprio, que não procuram fazer com que tenhamos acesso à cidadania. Nós somos responsáveis. E o lugar para começar a mexer nisso é em casa. Viu? É na educação que você vai dar ao seu filho, na conscientização que você vai fazer com cada um deles. Pastor Fábio, há evidências significativas de que Lula se beneficiou de desvios da Petrobras, diz o Ministério Público, matéria do Globo, vocês estão vendo aqui. A ex-presidente alvo da nova ação da Lava Jato foi levado em condução coercitiva pela PF, autorizada pelo juiz Sérgio Moro, que é uma personagem central em toda essa história de investigação naquilo que se refere à Operação Lava Jato. Quer dizer, o assunto do dia é esse aí, é o que o povo fala, está nas ruas, está em todas as mídias, onde as pessoas estão discutindo. Volto a afirmar, alguns favoráveis, outros contrários, isso faz parte da liberdade de expressão. A gente sabe que no cenário político, JR, situações dessas, quando surgem, há sempre grupos contrários. Sempre vai surgir a oposição. Eu acho que o cenário político proporciona isso, e eu entendo que oposição é saudável.
A minha fala aqui é a fala de alguém que não está nem defendendo a esquerda, né, a linha política de esquerda ou a linha política de direita. A minha fala é muito pautado naquilo que a gente vê no Evangelho. Eu penso que o reino de Deus promove justiça. Essa palavra ela é muito recorrente nos discursos bíblicos quando vai tratar a questão do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, Deus é o justo juiz. E aí, deixando aí as bandeiras, ou de esquerda ou direita de lado, eu penso que, enquanto povo de Deus, nós temos que defender a justiça. E defender a justiça é apurar os fatos, é descobrir realmente o que de verdade aconteceu. Eu entendo que o nosso histórico, a história do Brasil, é uma história de pessoas levando vantagem sobre outras. Isso é desde do nosso início histórico. E é claro que a gente carrega esse peso cultural. Mas cultura se muda. Eu concordo com o reverendo Júnior. Cultura se muda. E se muda a partir do povo, se muda a partir da família, a partir da casa, a partir da igreja. A gente precisa entender, enquanto cristãos, que a referência de justiça está no reino de Deus. Eu sou a favor da investigação. Eu acho que quem não deve, não teme. Bom dia a todos. No meio de todo esse bombardeio de informações nesses últimos anos, nós nunca recebemos tantas informações a respeito de mídia como temos recebido, e essa operação da Lava Jato ela já está na sua 24ª fase, quer dizer, está apurando os benefícios e repasse das empreiteiras para o ex-presidente. Mas no meio de tudo que está acontecendo eu vejo vários pontos positivos, e dentre eles eu destaco um, JR, que é o envolvimento da opinião pública. A população está participando mais, a população está denunciando mais, a população está discutindo mais. Por muitos e muitos anos a população ela servia apenas como massa de manobra, ela não se informava, não se inteirava do que acontecia, ela apenas votava, dava as costas e depois não estava preocupado com mais nada. Hoje a população está cobrando mais. Nós não sabemos quais serão os encaminhamentos dessa operação, como vai terminar. Alguns podem achar que sim, outros podem achar que não. Para nós é uma caixa preta. Eu não conheço a fundo tudo que tem acontecido por conta de ocupação de trabalho, igreja também, e são muitas informações que nós recebemos ao mesmo tempo. Interessa a oposição, a situação tenta descaracterizar, tenta invalidar o depoimento, mas antes mesmo que ele fosse protocolado, a opinião já está na mídia, o depoimento está na mídia, e o que resta agora é aguardar. Você tem as linhas de investigação, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, você tem a opinião dentro do Congresso, do Senado, da Presidenta da República. Então nós precisamos aguardar os encaminhamentos de tudo que está acontecendo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. E eu quero pegar essa palavra de significado dessa investigação, verdade, coisa pesada isso, né? Forte. E o que o amado pastor já apontou aqui é a questão da justiça. Nós vivemos debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez a seguinte promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o Brasil, esse governo que nós temos aí já há alguns anos, né, esse governo do PT, ele pegou com as próprias mãos essa promessa e reverteu essa promessa, porque trouxe pessoas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E o Brasil, apesar de tantas religiões, mas o Brasil, a gente vê na história do Brasil que o Brasil é ligado a Deus. Confessa, professa ao Senhor Deus. E esse governo, ele trouxe isso. Trouxe pessoas que nada tinham a ver com a condição que realmente o Brasil é, um país pacífico. Teria necessidade de trazer aqui um presidente do Irã? Teria necessidade disso? Então esse governo, ele plantou isso e isso nada mais fez acontecer
tudo isso que vem acarretando essas transformações que o Brasil tem passado. E nós estávamos conversando isso na faculdade, da questão até de um livro que a gente está lendo, Se Jesus Não Tivesse Nascido. Então, o Brasil, ele abriu mão de muitas coisas sagradas que trariam para essa nação benefícios, para poder estar colocando pessoas que nada tem a ver com a vontade do Senhor. Tem um aspecto espiritual aqui apresentado, tem um aspecto político, tem um aspecto partidário, que é uma outra coisa que tem a ver com político, mas não necessariamente estão juntos. O que se está discutindo hoje é esta operação, o que ela está investigando. Para ter uma investigação nesse nível, os indícios são claros, existem mandados de prisão, existem mandatos como esse de condução coercitiva, pessoas ligadas ao ex-presidente Lula, e não se trata aqui de um posicionamento político favorável ou contrário, nós estamos tratando sobre um episódio, tá certo? Quando ele está acontecendo, evidentemente que ele ganha mais destaque por ser um ex-presidente tão popular, porque quando o Collor, agora recentemente, foi ouvindo agora dos carros do Collor, não deu essa repercussão toda porque ele não tem a mínima popularidade que tem o presidente Lula. Ele é uma pessoa de extrema habilidade de comunicação e vem dando diversas entrevistas recentemente, inclusive a um grupo de blogueiros ligados de alguma forma politicamente, ele dizendo que ele é a pessoa mais honesta do Brasil, mais honesta que vocês. Entendeu? Foi o que ele falou, e que eu também. Então, que não existe, enfim, a gente sabe que quando a pessoa, a oratória, ela não pode ser encarada como definitiva, né? Que às vezes num rompante a pessoa usa uma expressão que às vezes é muito forte, mas que não condiz exatamente com aquilo que a pessoa pensa. Esse é um lado. Então, o ponto hoje é que nós estamos vivendo um dia extremamente atípico no país, onde isso pode não dar nada. O ex-presidente pode ser lá investigado e daqui a pouco se encontra a verdade e tá limpo. Olha, ele não tem nenhuma responsabilidade nisso. Mas o que a investigação está apontando até agora é que existem indícios das 5 maiores empresas que colaboraram com o Instituto Lula, são as 5 maiores empresas que também colaboraram com as suas palestras internacionais e nacionais e que tem a ver também com a reforma do triplex em Santos e com o sítio em Atibaia. Então, quando se junta essas coisas todas, e nós não estamos investigando, nós só estamos relatando isso aqui, você imagina quanto de informação existe, né? Nós temos discutido aqui sobre a questão das 10 medidas contra a corrupção e são medidas que pretendem fechar essas brechas que estão aí, que brechas estão aí, são brechas abertas, a gente não podia imaginar. Você vê que hoje dificilmente alguém vai lembrar do que o Delcídio disse ontem, ao mesmo tempo que não se pode atrelar o episódio do Delcídio ontem à operação hoje, uma operação do tamanho que é a de hoje, ela dificilmente conseguiria ser organizada num prazo mínimo de tempo como esse. Você vê que o ex-presidente está depondo no aeroporto. Por que o aeroporto? Aí as especulações vêm por todos os lados. Por que o aeroporto? Por que o aeroporto? Por que não ali, não ali? Eles estão justificando, dizendo, é uma questão de segurança para ele e para os policiais. A equipe que está lá, porque a equipe está lá, ela fica entre os dois lados. Só que aí, como é aeroporto, eles conseguem fechar isso de alguma forma. Pelo menos é essa a impressão que passa. Fala, Reverendo Júnior. JR, é interessante a gente observar, tá? Quem são os formadores de opinião realmente nesse país, né? Efetivamente, tá? A gente tem os meios de comunicação de massa que acabam formando opinião. Eu com os meus alunos sempre discuto isso, né? Por exemplo, nós temos emissoras televisivas concorrentes, com repórteres diferentes, situadas em cidades diferentes às vezes. Mas quando você liga a sua televisão para assistir um telejornal, parece que a edição é a mesma em todas. São todas as mesmas notícias. Por que será? Tá? Outra coisa que é importante, isso que está acontecendo com o ex-presidente Lula e com outras pessoas que estão envolvidas aí nessa operação Lava Jato, isso está mostrando no país, né, que a lei é para todos.
não tem privilégios, ou não deveria ter. Agora, que corrupção não é novidade no país, não é. Que, casos contra políticos ou denúncias que poderiam ter sido feitas muito antes, não foram feitas, estavam guardadas lá esperando o momento oportuno, tá? E talvez esse seja o momento oportuno. Agora, se empresários, meios de comunicação de massa nesse país fossem favoráveis a esse governo, será que nós teríamos a veiculação de todas essas informações? E se tivéssemos, por que não foi feito antes? Tá? Então isso daí me faz pensar. Pensar bastante nisso. Claro. Não estou defendendo, eu não estou defendendo, até porque eu acho que tudo tem que ser apurado, julgado e, sendo comprovada a culpa, tem que ter sentença para qualquer um. Agora eu digo, nesse país, pode ser para um ex-presidente da República se referindo a milhões, ou pode ser para você, José das Couves, quando você dá R$10 pro guarda, tá? Porque corrupção não depende do valor que você está usando para corromper. Pode ser R$1 ou pode ser R$1 milhão, certo? Mas é crime do mesmo jeito. Você que vai pra rua para poder defender um possível culpado, pode ser até na boa vontade, pense no seguinte: olha, ele pode realmente ser culpado e está prejudicando, sabe, milhões de pessoas. E você que vai para lá para simplesmente ir contra essa pessoa, se manifestar contra, eu quero que você pense: será que você é desses que vai pra rua para poder apontar o dedo para políticos, mas você é o tipo de pessoa que ensina o seu filho a entrar no emprego pela janela? Você é o tipo de pessoa que incentiva a corromper policiais na rua? Será que você é esse tipo de pessoa? Ou seja, corrupção só existe quando o valor é alto e é na casa dos outros, e não quando é na minha casa. Essa sociedade, ela precisa repensar as suas bases. E eu estou preocupado, JR, porque na realidade a gente tem uma política de degradação da educação ao longo da história. E hoje nós temos uma geração que a própria educação pública, ela não tem condições de reverter esse quadro. Eu tenho alunos que já acham normal esse negócio de tirar vantagem das coisas. Pastor Fábio. Agora, Júnior, eu penso que enquanto brasileiro, independente do que a mídia está publicando, independente do que os formadores de opinião estão dizendo, eu acho que enquanto brasileiro, e até me apropriando da palavra do blogueiro, que diz que o Lula é a pessoa mais honesta desse país. Não, quem disse foi ele. Ele, exatamente, me apropriando da palavra dele. Eu penso que a honestidade não vai ter dificuldade com a transparência. A honestidade não vai ter dificuldade com a investigação. A honestidade não vai ter dificuldade com a verdade. Então a gente não precisa sair em manifestação nem a favor nem contra. Vamos esperar. Agora, o que nos preocupa é que o histórico político brasileiro também não é muito favorável nesses julgamentos. E aí eu penso que o papel do povo é se posicionar dizendo o seguinte: nós queremos a verdade. Nós queremos que realmente tudo venha à tona. Eu acho que as manifestações de quem é a favor e de quem é contra devem ser nessa vertente. Porque se não tem nada, então que apure. E se tem alguma coisa, que se apure também. Eu penso que enquanto brasileiro, enquanto cristão, enquanto povo de Deus, eu acho que as manifestações deveriam ser em prol da verdade, em que as coisas surjam e que tudo fique realmente em pratos limpos, e que quem tem que pagar, que pague. Em prol da verdade não deveria ter nem oposição e nem setor favorável. Todos tinham que ser favoráveis à verdade. Estamos unidos nisso. Todo mundo Deveríamos junto. estar unidos nisso. Acho que enquanto brasileiro nós precisamos estar unidos. Nós queremos a verdade, seja quem for. Queridos, existe a liberdade da pessoa se posicionar. Ela pode se posicionar a favor de alguém. No Brasil já se sabe muito bem que a maioria das pessoas não vota num partido, vota numa pessoa. Quem ganha a eleição é o fulano, a fulana, dificilmente é o todo que aí está, evidentemente. Essa é uma discussão longa. Outra discussão que é longa é o quanto os veículos de comunicação de massa, conhecidos e respeitados, especialmente televisão, o quanto ela hoje faz a cabeça das pessoas como fazia 10, 20 anos, quando não havia internet. A internet democratizou isso.
Enquanto anteriormente isso ficava na mão de poucos, era uma comunicação que vem de cima para baixo, e aí sim se justifica as edições, etc. Hoje, essa comunicação horizontal. Hoje qualquer um faz um blog, qualquer um traz informações e as informações se multiplicam. É tão interessante isso que os veículos de comunicação de massa, como televisão e rádio, se utilizam dos recursos que a internet traz, ou seja, não é mais o veículo grande que ali está, pode ser qualquer um, pode ser um blogueiro que é um menino de 19 anos e que é um expoente do texto, é um investigador, traz um texto extraordinário e tá ali, o menino está sendo ouvido e de repente esse menino vai ser reconhecido nacionalmente. É esse que é um dado diferente que a comunicação nos traz nos últimos anos com o advento da internet, que mudou o processo de influência. A influência era exclusiva dos grandes veículos, vinha de cima para baixo, e aí você pode imaginar que 3, 4 pessoas se reuniam numa sala e resolviam: vamos apoiar quem? Vamos ser contra quem? Vamos ficar longe de quem? Vamos dar um gelo em quem? Então é até possível que há alguns anos 4 pessoas se reunissem numa sala e resolvessem esse assunto. Hoje você tem uma série de novas possibilidades que vieram especialmente a partir da internet. Pastor Marcos. O canal se tornou amplo, né? Você com o smartphone na mão, você pode filmar, pode produzir um depoimento e você vai startar para o mundo inteiro. Agora, uma outra questão dentro dessa operação é que você tem, além de um constrangimento público também, você tem uma possibilidade de constrangimento não apenas para quem está sofrendo a situação, mas dado o volume de informações, a tentativa de desqualificar e de descredenciar a operação para se tornar uma operação fajuta, ela é muito grande. Por isso que você tem um bombardeio de informações que vem de todos os lados. Então, a questão da internet, né? Não vamos esquecer da concessão também, e que aquilo que não interessa pode ser mandado tirar, bloqueado. Tá? A gente teve as manifestações de 2013 que muita coisa foi mandada tirar da internet, né? Outra coisa que é importante, né? É o povo brasileiro. O brasileiro, ele costuma se reunir para churrasco, para futebol, para pagode, para fins religiosos. É fácil você controlar uma rede social. Você vai lá e lança um assunto de alguém famoso, uma fofoca, que necessariamente não seria o assunto da mídia, e as pessoas vão começar a falar disso em vez de falar daquilo que realmente interessa. Essa é a prática no Brasil, gente. Essa é a prática no Brasil, né? Quantas vezes a gente não teve momentos importantes na política e que até a internet e a mídia começou a divulgar assuntos secundários e que o povo começou a discutir isso em vez de se ligar nas questões políticas. Mas isso, em hipótese alguma, desqualifica o processo que nós estamos vivendo hoje. Claro. Que existem pessoas que querem manipular, isso existe desde o início. O próprio diabo quis manipular Adão e Eva. Quer dizer, a manipulação, ela é histórica, ela vem de muitos anos, a manipulação produz algum tipo de poder, algum tipo de influência, não resta dúvida que isso existe. Resta dúvida que alguns blogueiros podem ser afinados, se reunirem numa sala da mesma forma como antigamente e resolver sobre o que eles vão discutir. Mas hoje existe uma liberdade muito maior, porque qualquer pessoa pode se expressar. Existe o manipulado, tem pessoas que adoram ser manipuladas, tem pessoas que não pensam por elas mesmas, tem pessoas que são influenciadas numa sala de aula, são influenciadas num templo, são influenciadas por uma emissora de rádio, são influenciadas por uma emissora de televisão, por um blog, por um site. Todos nós podemos ser influenciados e influenciar. E isso não é ruim. O ponto é que hoje nós vivemos um dia atípico. Este é o grande ponto, onde nós estamos vivendo o seguinte: olha, existe uma investigação em curso, ela não foi concluída, a investigação está em curso. O assunto de ontem era um senador da República com uma delação premiada que não havia sido ainda homologada, e o assunto vazou, tá certo? Como a operação de hoje vazou, então eles estão investigando o vazamento da operação de hoje. Muito bem, espero que eles concluam e que nós possamos noticiar isso através de toda a mídia. Mas o grande ponto é, nós estamos vivendo o momento seguinte, cara, nós não imaginávamos que isso poderia acontecer. Nós estamos vivendo hoje um tempo que é absolutamente único.
Se o ex-presidente Lula for inocente, eu espero que ele seja inocentado e as provas de sua inocência sejam contundentes. Aí a oposição pode se manifestar. Mas se ele for uma pessoa de fato comprometida e responsável pelo que se anuncia, porque já tem quebra de sigilo, já tem as informações, então não vão falar de golpe, porque aí fica complicado. Dizer, olha, um grupo de pessoas fez um golpe, aí é mas complicado. Você vai dar golpe para alguém que não está no governo? Pois é, e você imagina que a presidente da República foi eleita por um cabo eleitoral que é o próprio que está sendo investigado hoje. Então nós estamos falando de alguém que está no governo, não estamos falando de alguém que está sendo investigado por um governo novo, não é alguém que assumiu, está fazendo uma caça às bruxas, é uma questão que está ali. E uma coisa boa que a gente precisa registrar é essa independência. Essa é uma coisa boa, porque a polícia está agindo de maneira independente, o Ministério Público está agindo de maneira independente, as prisões estão sendo feitas, os mandatos como esse estão sendo desenvolvidos. Volta a repetir, o presidente Lula ele não foi preso, embora o site do PT tenha anunciado hashtag Lula preso político, depois retirou, mas ele não está preso. Isso é uma condução com esse, ele tem que ir, então, ele não pode dizer eu não vou, ele tem que ir. Provavelmente. E é indo que ele vai dar o seu depoimento e tal. É que é o tipo de assunto, quando a gente discute, mais ou menos como aquele assunto apaixonante, em que aí a pessoa não discute o assunto, fica a favor ou contra. E nós estamos tentando aqui discutir o assunto, nem a favor nem contra, embora todos nós possamos ter posicionamentos. Provavelmente a polícia está tendo mais autonomia para investigar. Por quê? Porque o governo perdeu a sua estabilidade para governar. Então a maioria dos políticos que estão em Brasília não devem mais ser favoráveis ao governo, devem ser hoje oposição. Então você dá mais liberdade. Agora, não vamos tapar o sol com a peneira também, né? Alguns anos atrás, em governos anteriores, nós tivemos a divulgação de uma mensagem de um ministro que disse: aquilo que é bom a gente divulga, o que não é a gente esconde. E aí a gente está falando de governo de direita e não de esquerda. Então esse é um problema que nós temos no país, independentemente do governo. Corrupção não tem partido, corrupção é do indivíduo, é da natureza dele, precisa ser combatida com todas as forças. A corrupção é do camarada, como o senhor disse, que oferece um dinheiro pro guarda, que oferece alguma coisa para uma pessoa, é um fiscal que te visita e que te pressiona apenas para que ganhe algum. Tudo isso nós estamos vivendo no dia a dia. Quer dizer, corrupção é uma característica que não é brasileira, ela é humana e mundialmente ela acontece, mas no Brasil nunca se falou tanto contra a corrupção como se fala hoje. Nesse ambiente dificilmente você vai achar santos. Não, olha, aquele ali é bom, aquele lá é que vai ser bom. Dificilmente você vai encontrar isso, mas a parte boa disso é que está sendo investigado. Nós estamos vivendo um tempo em que essas coisas não estão assim, dizer vai ficar por isso mesmo. Pode até ser. Vamos esperar. A nossa história, JR, mostra que toda mudança no nosso país não houve a participação do povo. O jeito de governar, a estrutura de governo mudava, né? Deixava de ser império, virava república, e o povo só ficava sabendo: agora nós somos república. A gente percebe que realmente há uma mudança na nossa nação. A revolta dos 20 centavos, vale a pena lembrar, e é claro que a gente sabe que sempre há influência e formação de opinião, mas esses últimos acontecidos mostram o quanto o povo brasileiro está começando a fazer uma leitura e passando a exigir. Então eu acho que até em respeito a esse novo momento, eu entendo que independente de estar a favor ou contra, nós temos que ser a favor de que as coisas sejam apuradas e que sejam realmente levadas a sério. É hora do povo acordar. Com as informações que estão sendo vinculadas, muita coisa pode surgir. A gente só não pode ser inocente de olhar para uma informação, independente de onde ela venha. Se vem da TV, se vem do rádio, se vem da internet, a gente não pode ter inocência de entender que aquilo é a verdade absoluta. É preciso tratar a informação. Isso tem que promover na gente um certo sentido investigativo. Eu preciso me inteirar dessas coisas.
Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso buscar as informações, eu preciso ouvir o A, preciso ouvir o B, preciso ouvir o C e de alguma forma tirar as minhas conclusões. E também não tratar o jornalista como se fosse um bandido. Claro que não, né, João? Porque de uma certa forma, quando se trata sobre esse assunto, a impressão que dá que é manipulação o tempo inteiro, a impressão que dá é que o jornalista ele não tem liberdade, ou pelo menos não tem inteligência para desenvolver um processo de investigação. Ou não, pastor? O fato de você ter o Ministério Público e a Polícia Federal também investigando paralelamente já é um avanço muito grande. Por quê? Porque a Polícia Federal precisa da homologação do depoimento para investigar. Ainda o Ministério Público não. Federal e a Receita Federal junto ainda, que vai paralelo, os três dentro do mesmo ambiente investigatório, trabalhando paralelamente e até um certo ponto de forma conjunta. Então é importante também, e é um momento histórico que nós estamos vivendo, porque a gente tem muitas informações e hoje o povo está produzindo a informação também. JR, só para fechar aqui, deixar claro, né, quando eu critico a questão da mídia, eu estou falando institucionalmente, tá? Nós temos repórteres muito sérios nesse país, que desenvolvem um trabalho sério, e nós precisamos dessas pessoas para que elas possam noticiar e nos informar sobre realmente as coisas que estão acontecendo. Eu acho que o bom trabalho investigativo é fundamental para que essa sociedade produza a materialidade dos seus documentos históricos, né? E que também reflita sobre o momento que ela está atravessando. Então nós precisamos, como em todas as áreas, também de repórteres sérios que façam esse trabalho. Não resta dúvida, é uma observação importante para a gente poder avaliar, porque senão a gente cria, como o senhor falou no início da sua palavra, um vilão, que é o discurso que está sendo desenvolvido. A mídia é golpe da mídia, a mídia é isso, a mídia é aquilo, a mídia é aquilo outro, como se a mídia fosse um indivíduo, fosse uma pessoa. A mídia é composta por muita gente. Milhares de pessoas no Brasil trabalham com a mídia. Então você tem episódios, agora o Oscar foi dado por um filme que foi a mídia que descobriu o caso de pedofilia na igreja, e isso, enfim, tá aí nos cinemas aí. O que foi feito ali? Foi a mídia, num processo de investigação. Ou seja, existem jornalistas que trabalham de maneira investigativa. Existem aqueles que repetem o que o outro fala, o que o outro escreve, não resta dúvida. Mas é este processo que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um dia atípico e precisamos pensar a respeito. E aí, quanto menos apaixonados nós formos, melhor ou mais fácil vai ser a nossa reflexão. Porque ela vai ser sólida, ela vai ser segura, ela vai ser tranquila e ela vai ter aí uma base, um componente muito importante da nossa inteligência. E de repente, JR, a multidão, né, o povo, de repente eles não vão fazer como o pastor falou aqui, a questão da revolta dos 20 centavos. De repente eles não vão para a rua naquele peso que foi aquelas passeatas ali. Mas eu creio que hoje, esse dia de hoje, levantou uma grande expectativa no coração do brasileiro. Que é uma espera, isso aí é uma espera que está acontecendo hoje. Então, independente, o que o JR falou aqui, independente se vai haver uma punição ou não, mas a verdade veio à tona e era isso que o brasileiro estava esperando. Ou está vindo, ele não sabe ainda, como está investigando. Isso, né? Então tá assim, essa espera já estava implantada em nós, porque tudo que estava acontecendo ficava em meias verdade. Então, esse dia de hoje, eu creio que há uma expectativa muito grande e algo vai acontecer. É a nossa esperança. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui o posicionamento de cada um deles sobre esse assunto que envolve uma questão de cidadania. Nós não somos deste mundo, como Cristo disse, mas aqui nós estamos. Enquanto aqui estivermos, é muito importante que nós tenhamos as informações, as opiniões, e você ouviu aqui, muita gente pede, olha, eu queria ouvir um pastor, uma pastora sobre esse assunto, sobre qual o posicionamento que eles têm. Nós ouvimos aqui e à medida que nós formos desenvolvendo isso, certamente se produzirá melhor reflexão sobre o tema e nós iremos aprofundar um pouco mais. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93.
Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Então, você acha que o líder tem obrigação de entregar o dízimo? 100% dos ouvintes por telefone dizem que sim. 95% deles no site também dizem que Muito sim. bem, vamos continuar aqui, vamos ouvir os nossos companheiros sobre esse assunto. Irmãos, a pesquisa de hoje, ela traz esse resultado até aqui, e a pergunta que foi aqui estabelecida para os nossos ouvintes foi: você acha que o líder tem a obrigação de entregar o dízimo ou não? O que pensam os companheiros sobre esse assunto? Ter o privilégio, JR, de devolver as primícias significa dizer: Senhor meu Deus, graças te dou por me contemplar, com o ar que eu respiro, com a saúde para trabalhar, com a inteligência para pensar. E assim, um simples ato de obedecer torna a pessoa mais motivada e grata. E coloca nela essa visão que deve permanecer. E essa visão é uma visão de relacionamento entre pai e filho. E esse cumprimento, assim como nas demais situações, ela passa a não ser visualizada como um árduo favor ou obrigação a Deus. Ele não precisa, o Senhor, nosso Deus, não precisa de sacrifício dos seus filhos para nada, não. Pois o maior sacrifício já foi consumado por ele mesmo quando ele entregou o seu filho unigênito para salvar a toda a humanidade. Então Deus não aceita o que é uma expressão de avareza, mas aquele que dá com alegria, independente de ser dízimo, independente de ser oferta, o Senhor recebe e traz de volta para nós, retribui isso. Porque é algo que está implantado no coração daquele que adora o Senhor. O verdadeiro adorador, ele não adora só com louvor, só com ação social. Ele adora com aquilo que o Senhor proporcionou a ele. E tudo que o Senhor nos proporciona, nada mais, nada menos, é uma questão nossa de tão somente agradecer. Eu penso que o dízimo, ele, no nosso tempo, e olhando o parâmetro do Novo Testamento, ele pode simbolizar a entrega total da vida. Eu penso que quem entendeu o quanto estava perdido, quem concordou com Deus que o seu destino, pela natureza pecaminosa, era o inferno, e agora pela graça foi restaurado, saiu de um estado de rebelião e agora está num estado de comunhão com Deus, essa pessoa não quer só devolver o dízimo. Essa pessoa entende que deve devotar toda a sua vida. O dízimo é só um detalhe nesse aspecto. Pequeno detalhe. O salvo, ele quer entregar a vida, ele quer consagrar a vida. Ele não se sente obrigado a devolver o dízimo, mas ele tem o prazer de participar também com os seus bens na obra do Senhor, né? Então ele consagra a vida. E o dízimo vai dentro desse pacote de consagração de vida. A gente vai ver o dízimo no Antigo Testamento, antes da lei. A gente vai ver o dízimo sendo mencionado no Levítico. A gente vai ver o dízimo sendo mencionado no Novo Testamento. A gente vai ver Jesus questionando a postura dos religiosos da sua época, mas não questionando a questão do entregar o dízimo, mas entendendo que esse dízimo também não pode, ao mesmo tempo, anular as questões que também são tão importantes quanto o amor, quanto a justiça, quanto ser generoso. Então a gente vai percebendo que o Novo Testamento vai denotando uma outra característica, até para esse aspecto do dízimo que surge no Antigo Testamento, que a graça, ela muda a nossa cosmovisão, ela muda o nosso jeito de enxergar as coisas. Então não é apenas um ritual, é a vida. Então eu entendo que se você tem uma vida consagrada ao Senhor, esses questionamentos, eles vão começar a cair por terra. E você vai ter a felicidade, o privilégio de poder participar da obra do Senhor. E que coisa interessante, quando a gente pensa onde o dízimo é investido, na verdade somos em nós mesmos, na comunidade, no povo, naquele que necessita. Então eu penso que o líder, que acaba se tornando um referencial para a comunidade eclesiástica, para a igreja, esse líder também tem que ser participante desse processo. Ele tem que ser um referencial. Ele tem que ser o exemplo, né? Ele tem que ser o exemplo. O problema todo, pastor Fábio, é que tem muita gente que quer levar o evangelho numa parte. E ele esquece que o evangelho é um todo. Você não pode querer levar o evangelho numa parte. As pessoas, elas gostam de citar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É Bíblia. Mas quando você vai falar trazei, aí não é Bíblia.
Se você quer cortar o Antigo Testamento da sua vida, não tem como você ser criacionista, você viver o novo, você viver o velho. Você vai cortar Gênesis também, a Bíblia é um todo. O Antigo Testamento também é Bíblia. JR, é simples assim, vou responder de forma simples o que eu acho. Todos, o líder também, está dentro desse todos, tem a obrigação de dar o dízimo, tá? Então, Antigo Testamento, Abraão, que é a figura principal do Antigo Testamento, ele deu dízimo. No Novo Testamento, Jesus também deu dízimo. Então, não tem como você pensar que um líder não vai dar dízimo. Estou pegando 2 líderes, né, digamos assim, fundamentais para o entendimento da Escritura, que deram dízimo. O dízimo, ele está lá no Antigo Testamento. Eu vou ler um texto aqui, que eu acho que serve de parâmetro, porque era assim que pensava a comunidade judaica, os hebreus pensavam assim. Olha que está lá em Números 18, 26. Diga o seguinte aos levitas, é para Moisés dizer aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, porque eles não receberam terra. O que eles receberam foi trabalhar nas questões do Senhor, né? Eles não receberam terra. Mas aí, vocês não estão plantando, como é que vai comer? Então o que o Senhor disse? Vocês vão viver daquilo que o povo doa, daquilo que o povo dizima. Então, quando vocês receberem isso como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Em outras versões dizem o dízimo do dízimo. Então, aqueles que estavam destinados a cuidar das coisas do Senhor, viver de forma exclusiva, viver ali, né, que é a tribo de Levi, que são os levitas, eles também tinham lá, dentro do contexto do Antigo Testamento, que dizimar. E a gente não pode pensar dízimo no período de Jesus, tirando o contexto do Antigo Testamento, porque é dentro desse contexto que Jesus... É por isso que eu disse, alguém pode ter se perguntado em casa, mas qual o texto que diz que Jesus deu dízimo? Não existe. Mas Jesus era judeu, e se ele não entregasse o dízimo, ele não estaria cumprindo a lei de Moisés, tá certo? Então você tem que pensar em Jesus cumprindo todos os ritos judaicos. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ele começou o seu processo aí numa religião judaica, ele também dava dízimo, participava das festas, tudo isso está lá na Bíblia. Tá? Embora você não tenha um texto específico dele dando dízimo. Só pontuando aqui o que o pastor falou, né? Números 18:8 diz assim, eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Observa aqui que Deus, ele fala aqui, as minhas ofertas. Então, é de quem? É dele. A gente tão somente está devolvendo, mas é dele, né? O Senhor deixa isso muito bem claro. Então, ele está dizendo aqui que vai instituir em Israel, ele não está dizendo que vai instituir em Israel oferta para os levitas, não. Ou que ele vai dar alguma ordem para que os israelitas entreguem a 10ª parte das suas rendas. Ele está dizendo aqui que dizimar e ofertar, né, já isso aí é um ato de adoração, de tão somente reconhecer que ele é o dono de tudo isso. Eu só penso que o princípio hermenêutico, ele muda. O princípio de interpretação, né, para que o nosso ouvinte entenda o que é hermenêutica, é o modo que a gente interpreta. A gente interpreta a Bíblia a partir do ensino do Cristo, a partir dos ensinos de Jesus, a partir da graça de Deus, né? A gente vai, quando o Novo Testamento trata do divórcio, ele está tratando de uma coisa que está no Antigo Testamento. Ele parte daquele princípio que está lá no Antigo Testamento. Quando a gente vê a ideia do templo, a gente está partindo para o Antigo Testamento. Agora, a gente sabe que com o pressuposto da nova hermenêutica, da nova interpretação que é baseado na graça e no Cristo, o templo é o lugar onde nos abriga. Mas onde é a morada de Deus? Eu sou a morada de Deus. Percebe? Mas a gente não vai sair daí abolindo o templo, né? A gente não vai deixar de discutir a questão do divórcio, que o Novo Testamento trata. Tudo baseado na interpretação de Jesus. Então a igreja trabalha com a interpretação do Senhor Jesus. Aqui em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20, vem falando a respeito de Jacó, quando ele faz um voto a Deus, que ele fala a Deus, se Deus estiver comigo, me guardar no caminho,
por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer, roupa para vestir, se eu voltar a salvo. Ele fala assim: certamente no final, tudo que me deres eu devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. O princípio que governava o povo antes da lei, ele foi sancionado na lei. A lei só veio sancionar o dízimo. E eu estava conversando com os pastores lá fora, nós estávamos conversando, assim, louve a Deus que Jesus não se aprofundou nessa questão de dízimo. Porque quando Jesus falou a respeito da lei, ele falou: eu não vim aqui abolir, eu vim cumprir. E vocês querem ouvir de adultério? Eu digo mais: qualquer que olhar com desejo impuro já adulterou. Ame o próximo e odeie seu inimigo. Eu digo mais: ame o seu inimigo, ore por aquele que está te perseguindo. Jesus, ele veio dizer algo mais. E se ele fala algo mais a respeito de dízimo no Novo Testamento, a chapa é esquentada. Vamos pegar o gancho da... Muito bem, então a nossa reflexão, ela se baseia em pelo menos duas lógicas aqui. A primeira lógica é o seguinte: se a ideia daquela igreja é que o dízimo deve ser consagrado, o líder necessariamente consagrará também o dízimo. Alguns defendem a ideia de que, já que o que ele recebe vem da própria igreja, ele não precisaria entregar o dízimo. Pelo que vocês disseram, a despeito disso ser uma possibilidade, ainda assim ele participa, primeiro porque ele acredita naquilo que ele faz, segundo até como um exemplo que ele precisa ser para a igreja. Agora, se naquela igreja não faz, entende diferente, aí é o entendimento daqueles que ali estão. Uma conexão com o tema de hoje, com os dois temas de hoje, é que muita gente resiste hoje à entrega do dízimo por conta da não transparência ou do mau uso dos recursos. Isso hoje. Só que isso não é de hoje. Há muitos anos que tem gente que resiste. Existem pessoas que resistem porque não são realmente difíceis com relação ao dinheiro. Elas não colocam a mão no bolso, elas têm dificuldade, enfim, tem um entendimento diferente sobre esse assunto. Existem outros que olham e dizem assim: olha, esse dinheiro está sendo mal utilizado, a administração dele não está boa. E aí nós linkamos com o assunto de corrupção, que muitas vezes acontece dentro da igreja, quando um indivíduo, uma pessoa, ele tem um poder que vai além do poder que ele foi confiado e acaba usurpando recursos que não são dele, pessoa física, mas da pessoa jurídica, que é a igreja, para o seu próprio uso, tendo total autonomia, sem nenhum tipo de prestação de contas, ou, quando questionado, é capaz de expor o que o questionou ao ridículo, enfim, de alguma forma. Então é necessário que a gente tenha mecanismos de acompanhamento. Isso protege. O pastor inteligente sabe disso. É melhor que você tenha pessoas que vão te ajudar a administrar isso aí. Eu entendo que muitas igrejas não tem gente, muitas vezes a pessoa acaba acumulando responsabilidade, mas fuja o máximo que você puder do lugar sombrio e complicado que é o que envolve dinheiro. Cuide de você para que você não esteja exposto a isso. Porque em todas essas circunstâncias não basta ser honesto, tem que parecer honesto. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é honesto e você parece honesto. É o princípio bíblico de fugir da aparência do mal. Não é mal, parece mal, tem aparência do mal. Então cuidado com certas coisas que podem parecer lindas porque são mais rápidas, não tem burocracia, são mais simples, mas ao mesmo tempo podem te expor a crítica de alguma coisa está acontecendo fora dos trilhos porque você tomou o dinheiro ou porque alguém fez isso. Vamos cuidar disso, porque isso é um cuidado que todos nós precisamos ter. São duas lógicas que vocês apresentaram, eu estou apenas reiterando-as. JR, eu queria pegar o gancho da hermenêutica, né? Porque um dos princípios básicos da interpretação bíblica é que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a palavra de Deus, né? Então toda igreja cristã, principalmente reformada, vai defender isso e vai dizer que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. O problema é que ao longo do tempo a gente teve uma certa
dicotomização do conteúdo. Eu não vou polemizar não, só para dizer, muitos pregadores, sem se aprofundar no que estão dizendo, dividem lá, lei e graça. Então, lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Né? E aí as pessoas começam a pensar, o Antigo Testamento passou e o Novo é que vai gerir a vida do crente. Aí a gente se pergunta, do Messias que está no Antigo Testamento é graça. A gente se pergunta, não existia graça no Antigo Testamento? E toda a lei foi revogada no Novo Testamento? Então isso aí é assunto para se discutir. A questão é, como você não tem texto no Novo Testamento que demonstre a comunidade cristã com a prática do dízimo, esse pessoal aí que acha que você tem que viver o Novo Testamento e que o Velho passou, coloca o dízimo dentro, não é? E justificam às vezes o você não dizimar a partir agora, daí. Júnior, por outro lado, só um adendo, vou deixar você continuar, só um adendo, mas por outro lado, no Novo Testamento, você vê a comunidade cristã doando tudo que tinha. Exatamente. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, olha só, a ausência de registros na Bíblia sobre algum fato, alguma prática, não anula a possibilidade dessa prática existir. E a gente às vezes manipula. Quando você tem documentos históricos que comprovam aquilo que a Bíblia diz, você usa. Quando você tem documentos históricos que ampliam o contexto sociológico, cultural, daquilo que a Bíblia está dizendo, fazendo você se aprofundar numa interpretação, você rejeita. Porque não está escrito lá, mas a história comprova através de outros tipos de documento, você acaba rejeitando. Então a gente precisa entender o seguinte, ou você é cristão, segue o Cristo, e você obedece ao Antigo e o Novo Testamento, ou você não é. Porque o próprio Cristo, como foi falado aqui, ele não revogou o Antigo Testamento, ele interpretou o Antigo Testamento, ele ampliou o Antigo Testamento. Eu diria que ele trouxe o sentido real de tudo que foi exposto pelo Pai. Ele veio restaurar o sentido real que foi distorcido ao longo dos anos pelos religiosos, que davam ponto de vista deles, davam a interpretação deles sobre aquilo que estava sendo estabelecido. Jesus trouxe uma restauração, ele foi dizer, é isso aqui, é isso aqui. Então, de uma forma clara, ele traz aquilo que estava sendo soterrado pela mente humana para apresentar de maneira lúcida e clara aquilo que era a vontade de Deus. Um texto que é repetido várias vezes, vocês conhecem bem, Mateus capítulo 23, versículo 23, vai registrar uma palavra de Cristo com suas várias advertências, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus. Era um grupo que Jesus tinha sempre alguns confrontos com esses escribas. Eu acho que eles eram do PT. E eles estavam ali o tempo inteiro questionando, perguntando, apresentando as suas opiniões e Jesus traz uma palavra clara para ele, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, o dízimo ou os dízimos que são ali apresentados. Então, se houve um instante registrado na Bíblia que Jesus poderia ter combatido o princípio do dízimo, seria aqui, porque aqui era um ambiente propício para isso, não é? E aparentemente ele traz essa interpretação sobre os cuidados que tem que ter, ou seja, a pessoa ela se arvorava no discurso e na prática de ser um dizimista, mas o resto da sua vida era como se fosse uma vida setorizada. Ele não tinha justiça, ele não tinha misericórdia e nem fé. Acreditava que pela sua obra ele conquistaria alguma coisa. E Jesus traz o princípio que é muito mais além. A viúva pobre, ela deu o que tinha, ela deu-se a si mesma, ela entregou-se integralmente e não deu uma parte de si. Essa é a crítica que Cristo faz. Tem gente que dá parte, tem gente que se doa todo. Já teve ministro que interpretou isso. Então você dá todo o dinheiro que
você tem. Não é isso que o texto fala. O texto fala sobre dependência, confiança, entrega, certeza do cuidado de Deus, que nós vamos aprendendo quando a gente se doa. Diferentemente de todas as outras comunidades anexadas ao Império Romano, a comunidade judaica recebeu por direito de Roma enviar dízimos ao templo. Então foi uma coisa que os judeus, eles pleitearam com Júlio César, e eles conseguiram isso. E os imperadores, posteriormente, já no período do Império Romano, eles foram mantendo esse direito. Então os judeus de tudo quanto é lugar do Império Romano mandava dízimo para o templo. Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. Olha, minha gente, na segunda-feira nós vamos tratar aqui, ó, em Provérbios 24:6 diz que na multidão de conselheiros está a vitória, mas até que ponto conselhos são realmente bons, hein? Os ditos populares afirmam que se conselho fosse bom, não eram dados, eram vendidos. Como avaliar se um conselho é bom? Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles? Não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho? O que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço, querido, Deus abençoe. Eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez e só queria convidar o pessoal para estar lá na PIB de Agostinho Porto, sábado e domingo às 19 horas com a festa missionária. Maravilha, muito obrigado, missionária Miriam, um forte abraço. Obrigada, JR. Eu quero deixar aqui um abraço ao pastor Paulo Carvalho, pastor Aldo, e querendo convidar também a todos para estar ali no domingo, na Assembleia de Deus Praça Seca, Cândido Benício, 1496. Estaremos fazendo uma homenagem ali ao Dia das Mulheres. E já quero deixar aqui um abraço a todas as mulheres, em especial pelo nosso dia, que vai ser terça-feira, que você possa estar sendo realizado em sua vida todos os sonhos de Deus. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Um abraço muito apertado à minha igreja Presbiteriana de Coelho Neto. A gente está com o coração bem apertado, perdemos uma pessoa muito querida essa semana. Que Deus abençoe os familiares e a todos. Muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado, JR. Um prazer estar aqui com todos os amigos aqui, colegas debatedores. Eu quero deixar um abraço para minha igreja, Congregação Assembleia de Deus Viega 712, para minha esposa Michele e meus filhos Ana Luísa, para minha irmã Ana, que está em casa lá de licença maternidade, participando lá, ouvindo também o debate, e para minha mãe, irmã pequena, que quando ela sabe que eu tô vindo para cá, se eu não avisar, ela liga para minha esposa lá e manda perguntar por que eu não avisei que eu estaria aqui no debate. Deixa um abraço para você. Obrigado, Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, pelos temas que nós discutimos hoje. Vamos também orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Santo Deus, nós queremos colocar nesse momento a nossa nação diante do Senhor e que a vontade do Senhor se estabeleça entre os homens. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite o coração daquele que está enlutado, daquele que está enfermo, e o coração daquele também, ó Deus, talvez que se encontre resistente à obra do Senhor, com os dízimos e com as ofertas. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.